Malaquias 3, versículo 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me disto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? A igreja pode sentar, deixa aberta a tua Bíblia aí, para nós estarmos, então, acompanhando aqui. Antes de nós entrarmos nesta mensagem, eu ouvi um testemunho algum tempo atrás, e esse testemunho eu quero contar aqui na igreja, que tem a ver com aquilo que nós vamos falar aqui nesta noite. É aqui no Brasil, acho que no estado do Pará, numa cidadezinha de 40 mil habitantes, e ali uma igreja evangélica, o pastor daquela igreja, ele tinha um programa na rádio, e o programa atingia aquela cidade ali, e ele não conseguiu pagar a rádio por 2 meses. Então o dono daquela rádio chamou ele e disse assim: não quitar esses 2 meses de atraso, nós vamos tirar o teu programa do ar. Pois bem, esse pastor, no dia de culto, estava reunido ali, e no final do culto ele relatou: nosso programa na rádio, ele provavelmente vai sair fora do ar, não vai ter mais, porque nós temos 2 meses atrasados e não estou conseguindo pagar. Mas eu vou levantar aqui uma oferta, e aqueles que puderem ajudar, para quem sabe nós quitamos esses 2 meses aqui. Bem, terminou o culto, um casal que morava a 6 quilômetros de distância dali da igreja, estavam indo embora, o marido e a mulher, eles estavam comentando sobre esse assunto. E ele disse assim: nós temos que ajudar, de alguma maneira, para que esse programa não saia do ar, para que nós continuemos ouvindo ele. Mas o marido disse: mas o que nós não temos nada para dar? E a mulher então se lembrou: nós temos a coisa mais importante que nós temos lá, nós vamos dar. Ele: o que é? O nosso galo. Nós vamos dar um galo. O galo é a coisa mais importante que nós temos lá. O marido questionou: pode ser. No outro dia, os 2 pegaram o galo e levaram lá na casa do pastor. Está aqui, pastor, a nossa oferta é esse galo. O pastor agradeceu, e veio o outro colega dele e disse: e agora, o que nós vamos fazer com esse galo aqui? Aí o outro assim: quem sabe nós fizemos uma rifa? Daí, não, a rifa não vai ficar bem. Já sei o que eu vou fazer, eu vou, através desse galo aqui, eu vou contar a história deste casal. Por que eles deram esse galo aqui? Então ele contou a história do casal. Eles moravam a 6 quilômetros, vinham a pé ao culto. Eles moravam, eles trabalhavam dia meia, eles trabalhavam num pedaço de uma terra, do dono da terra, que deu aquele pedaço de terra para eles, deu uma casa para eles morar ali, e tudo que eles plantavam ali, o que eles colhiam, a metade era do dono da terra e a metade ficava para eles. Mas eles são muito pobres, a casa não é deles, eles não têm nada, a casa é de chão batido, e o sonho dela é ter uma geladeira. E esse pastor contou essa história aqui no rádio.
Pois bem, um pastor lá de Minas Gerais ouviu essa história aqui e disse assim, olha, nós vamos ajudar, nós vamos tirar uma oferta na igreja para pagar o aluguel, os 2 meses de aluguel. Contou essa história, o pastor contou essa história na igreja e pediu a oferta e veio a oferta. E quando eles contaram, deu de pagar 2 anos de aluguel da rádio. 2 anos de aluguel. Pois bem, esse pastor foi para o Canadá e lá ele contou essa história. O pastor, lá daquela igreja do Canadá, disse, nós vamos tirar uma oferta aqui para nós comprar geladeira para ele. Tirou a oferta ali e não deu só para comprar a geladeira, mas também deu para comprar o fogão também. Compraram o fogão, a geladeira e mandaram para eles. Pois bem, esse pastor aqui de Minas Gerais foi para os Estados Unidos. E lá contou essa história lá. Eu disse, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos tirar uma oferta aqui, lá nos Estados Unidos, vamos tirar uma oferta aqui e vamos comprar a casa ali para dar para eles uma casa. Então, tiraram a oferta e deu a oferta, deu para fazer a casa, deu para colocar os móveis na casa toda, né, fazer o piso, ficou uma casa bonita, e eles receberam essa casa aqui. Pois bem, nos Estados Unidos esse pastor foi para outra igreja e contou essa história. Ele disse, nós vamos fazer uma oferta aqui para nós comprar terra para dar para eles. Eles tiraram uma oferta e então compraram a terra e deu para pagar um engenheiro para ir lá, né, comprar a terra, e o engenheiro viu como é que estava a terra, o que a terra produzia, o que a terra tinha para dar, e esse engenheiro foi lá. Pois bem, uma repórter de um dos maiores jornais dos Estados Unidos soube disso aí, pegou o avião e foi lá no Pará, na cidadezinha, lá na casa deles, e lá pegou aquela história ali, tudo o que aconteceu, e colocou no jornal lá nos Estados Unidos. Uma oferta de generosidade de um galo. O que é que Deus fez? Dar com generosidade. Entenderam a história? É uma história real que aconteceu. Então tem tudo a ver aquilo que nós vamos fazer aqui, do culto que agrada a Deus. Nós temos no livro de Malaquias, a mensagem de hoje o Malaquias, o nome dele significa mensageiro, e ele está trazendo uma mensagem aqui não dele, mas uma mensagem de Deus. Então, nós vimos no livro de Malaquias, Deus chama o povo para uma reforma e uma renovação da igreja, que estava em decadência. Se nós entendemos um pouquinho daquilo que foi falado ali, Deus, então, nos outros cultos que não agradava a Deus, então nós vimos ali que há uma declaração de Deus, é como se Deus estivesse num tribunal. Então nós vemos em todas as mensagens aqui, nessas 5 e as 6 hoje aqui, uma declaração de Deus, um questionamento do povo, o povo questiona, e nós vemos a resposta de Deus, daquilo que o povo estava questionando. Então o Deus responde aquelas atitudes ali. Pois bem, Malaquias nós sabemos que é o último profeta do Antigo Testamento. Eles estavam passando por decadências e por causa da desobediência a Deus. No ano 500 e poucos, antes de Cristo, nós vemos que por causa dessa desobediência, o povo foi levado cativo para a Babilônia, ficou 70 anos lá, voltou, no ano 460, voltou, e o primeiro a ir ali para restaurar o culto espiritual foi Neemias, foi Esdras, e por uma década, ali 40 anos, eles ficaram ali. Depois veio no ano 400, então veio Malaquias, Ageu, Zacarias, é tudo nesse mesmo período aqui, que veio para restaurar o culto a Deus. O culto estava em decadência, tudo estava em decadência, nada estava dando certo. Aí, o culto não agradava a Deus, estava em decadência a família, o casamento, eles não prosperavam, eles plantavam, diz Ageu no capítulo 1, versículo 6, e tudo que eles plantavam ali, o que escolhiam, o que recebia salário, recebia e botava num saco furado, o dinheiro ia embora, não dava para nada, estava tudo em decadência. E então Deus chama a uma restauração do povo de Deus, para que o povo então
recebesse essa restauração e voltasse, né, a obedecer a Deus. E nós vamos ver hoje aqui que esse capítulo aqui vai falar de uma aliança que Deus fez com o seu povo, e essa aliança estava sempre sendo quebrada pelo povo de Deus. E quando quebravam essa aliança, desobedeciam a Deus, Deus trazia aquilo que nós fala aqui no versículo 9, a maldição, o castigo, o juízo de Deus. Foi isso que acontecia no povo de Deus. Então nós vamos falar aqui sobre dízimo e sobre oferta, e nós aqui cremos que na igreja, né, nós temos esse princípio, que nós cremos que o dízimo, né, é uma doutrina bíblica, embora ele está no Antigo Testamento, que está, como muitos falam, que é da lei, mas é um princípio que nós adotamos, é a melhor maneira de nós contribuirmos para a obra de Deus, que é através do dízimo e das ofertas. Isso nós vamos ver aqui. Então, a primeira parte aqui que eu procurei ler e estudar e ver em livros e observar, e eu cheguei a uma conclusão para mim, que a bênção de eu ser dizimista é uma bênção aquele que pode ser dizimista. Por que é uma bênção? Porque é uma coisa que Deus pede para aqueles que são seus filhos. O dízimo não é para uma pessoa que não é crente, que não crê em Deus. O dízimo é uma bênção porque Deus pede para os seus filhos. Ele pede para mim e para você. Amém? Então nós vamos aprender aqui que Deus é o Senhor de tudo. Deus é dono de todas as coisas. Nós vamos ver aqui que o dízimo, que está lá em Levítico 27, que o dízimo é santo ao Senhor, Deus. O dízimo é algo santo. O que é santo? É separado. A palavra santo significa separado. Então o dízimo deve ser separado para Deus. E Deus pede esse dízimo para aqueles que são seus filhos. Então tudo é de Deus, tudo vem de Deus. É Deus que abençoa, é Deus que dá a proteção, é Deus que abençoa, é Deus que dá o livramento, é Deus que faz, é Deus que... tudo é Deus. Então quando nós entendemos aqui, eu vejo que nós somos privilegiados. É uma bênção nós sermos dizimistas, porque Deus fala conosco, Deus coloca isso no meu e no teu coração. Eu li uma ilustração essa semana, que nada pertence a nós, que a pessoa mandou um homem comprar um jarro de vidro. Tu vai no mercado e compra um jarro de vidro, e tu vai lá e coloca numa mesa na sala, onde tu vai ver sempre. E tu bota aquela jarra de vidro ali, grande, mas tu não coloca água, e tu não coloca flor dentro. Tu enche ela de terra. Enche aquele vaso ali de terra. E todo dia que tu passar ali, tu faz duas perguntas. Tu responde a duas perguntas. Da onde tu veio e para onde tu vai? Tu vai ver que tu veio do pó da terra e tu vai voltar para o pó da terra. Então, quando tu olhar para aquela terra ali, tu vai saber que tu veio do pó e que tu vai voltar para o pó. E quando tu responder isso, tu pode responder a outra pergunta. Quando tu veio do pó, tu trouxesse alguma coisa? Quando você veio, você trouxe alguma coisa? Não trouxe. E quando você voltar, você também não vai levar nada. Então, se você, quando veio, não trouxe nada e você não vai levar nada, então você não tem nada. Tudo é de Deus. Um dos maiores, um dos homens mais ricos da história dos Estados Unidos, o Rockefeller, que foi o primeiro a ganhar $1 bilhão, o homem mais rico, e no dia do seu funeral, caixão ali, dizem que ele estava no caixão, estava ali muita gente, e um repórter chegou perto de um lado de uma pessoa que era muito próximo dele, e perguntou, quanto é que ele deixou? Quanto é que ele deixou? Ele deixou tudo, não levou nada. Então, por isso que a bênção de ser dizimista. Por quê? Porque nós não temos nada, nós não levamos nada, e Deus pede para nós, porque nós somos mordomo de Deus.
nós estamos administrando aquilo que é Deus, aquilo que é de Deus. Nós somos mordomos de Deus. Então nada é nosso. Nós estamos apenas administrando aquilo que Deus nos abençoou para nós abençoar outras pessoas. Por isso que eu entendo que é uma bênção eu ser dizimista, eu contribuir com a obra de Deus. Então, quando nós vamos ver aqui, a partir do versículo 6, que essa declaração aqui de Deus, o questionamento do povo, e a resposta do povo, e Deus está chamando o povo à obediência, à fidelidade. Então, se você está aberto a tua Bíblia, olha ali no versículo 6, que Deus está chamando o povo para restaurar o povo, para voltar o povo, trazer o povo de novo ao culto que agrada a Deus. E nós vamos ver aqui que essa restauração começa com o restaurador, que é Deus. Nunca começa com nós. Sempre vai começar com Deus. Então, o versículo 6 vai falar da esperança da restauração que começa com Deus. Olha o que ele diz. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Não sois consumidos. Apesar do nosso erro, apesar do nosso descaso, da nossa desobediência, apesar das nossas falhas, apesar de nós fazermos coisas erradas, apesar de nós, como está falando aqui, de nós não contribuirmos, de nós não ajudarmos, de nós sermos ruins, apesar disso, Deus está dizendo, eu não mudo, eu sou um Deus imutável. Nós vamos ver aqui a imutabilidade de Deus, é o caráter de Deus, que o Deus não muda, que Deus é o mesmo, porque Deus diz aqui, porque eu não mudo, por isso, vós filhos de Jacó, não sois consumidos. Vocês não são consumidos, vocês não são destruídos, porque eu não mudo. Eu continuo o mesmo. Eu disse no começo aqui, que eu amei Jacó, da mesma maneira que eu amei, eu estou amando agora. Não mudo. Então todos os atributos de Deus continuam ali perfeitos, porque não há mudança em Deus. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo quanto a sua santidade, quanto o amor dele, quanto a sua infinita poder, a sua graça, a sua misericórdia. Ele não muda, não tem sombra de variação. Por quê? Porque Deus é imutável, ele é o mesmo. Deus o amor dele era maior, agora diminuiu, agora está menos, o amor dele agora está mais. Não, o amor dele sempre foi o mesmo, pelos seus filhos. Por isso que há esperança. Por quê? Porque ele não muda, ele continua o mesmo. Ele continua sendo o mesmo na sua essência. Amém? Está entendendo? O seu caráter é imutável, e começa com Deus. Deus continua nos amando, apesar, Deus está falando para eles aqui, eu continuo amando a vocês, apesar do que vocês estão fazendo, apesar daquilo que vocês estão trazendo para a casa de Deus. Vocês, o sacrifício, as ofertas, os dízimos de vocês, lá fica um animal doente, vocês trazem para a casa de Deus. Tem um animal manco, vocês trazem para a casa de Deus. E por isso vocês estão desse jeito aí. Por isso vocês estão dessa maneira. Vocês não são abençoados, mas por isso vocês não são consumidos, porque eu não mudo, eu continuo o mesmo. O mesmo amor que eu chamei vocês na eternidade, o mesmo amor que eu amei lá, que eu escolhi vocês, é o mesmo hoje. E eu vou continuar trabalhando em vocês. Vocês podem ter esperança. E essa esperança nos faz o quê? Nós vemos que Deus está dando uma chance para nós. Quanta chance Deus deu para mim? Quanta chance Deus está dando para você? Para nós voltarmos para Ele, para nós obedecermos Ele, para nós andarmos em fidelidade com Ele, para nós voltarmos a termos esta aliança com Deus. Então, por causa desse amor que não muda, por Jacó, por seu descendente, e agora por nós, por mim, por
chamando aqui, eu não mudo, eu te quero, eu te escolhi, eu quero que você seja restaurado na tua vida. Por isso que vocês não são consumidos. Aí o segundo convite está na restauração. Essa restauração está disponível a um convite generoso de Deus, da graça de Deus. Olha o convite que ele faz da restauração disponível no versículo 7. Olha, abre aí o versículo 7 que ele diz ali. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Desde os dias, olha, isso aqui não é de agora. Os vossos pais, lá no começo, lá quando eu fiz a aliança com Abraão, né? Essa aliança que eu fiz, eu não quebrei, mas vocês sempre quebraram. Desde os vossos pais, desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardassem eles. Vocês continuam mesmo, vocês não mudaram. Vocês fazem tudo errado. Vocês só se preocupam com vocês. A casa de Deus está abandonada. O culto é o último lugar, só se preocupam com a casa de vocês, com os bens de vocês. E abandonaram a casa de Deus. Estão fazendo a mesma coisa. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Então nós temos vendo aqui o quê? A paciência de Deus. Deus é tão pacioso conosco. Olha a paciência de Deus aqui. A perseverança de Deus. A perseverança do restaurador. Como Ele é tolerante com nós. Como Ele está dando chance para nós. E como nós erramos. Como nós fizemos coisas que desagradam a Deus. No versículo 7 ele traz um profundo anseio do restaurador. Olha o anseio de Deus. Olha o que ele diz no versículo 7 ainda. Então, tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Só que antes de nós tornarmos para Ele, Deus já está tornando para nós. É Ele que começa. Mas Ele nos chama, tornai-vos para mim. Olha o anseio de Deus por nós. Olha o anseio do restaurador que é Deus. Tornai-vos para mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer que nós buscamos a Deus. Nós voltamos para Ele. Aí a dinâmica de Deus. E eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 7. Tornai-vos para mim. E quando você tornar para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês se tornarem para mim e buscar, eu já vou estar esperando vocês. Eu já vou estar ali esperando. Lembra do filho pródigo? Quando ele estava voltando da casa do pai, ele chamou o pai. Disse: pai, não, o pai já estava esperando por ele. Então o que ele diz? Volte para mim. Entregue o teu coração para mim. Se arrependa dos seus pecados. Volte. Tornar para mim que eu os tornarei para vós. Então Deus só está esperando que nós voltamos para Ele. É a dinâmica do restaurador. E ele termina o versículo 7 com um questionamento. Versículo 7. Nós vimos aqui a insensibilidade do povo. No versículo 7 final. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Oh Deus, o que está acontecendo? Nós temos um tem alguma coisa errada? Não dá para quê? Não dá para quê? Não, tá bom assim. Não, tá bom mudar. Mudar para quê, Deus? Tornar para quê para ti? Não, tá certo. Olha a insensibilidade do povo. Olha a insensibilidade da pessoa, né? Que não reconhece o que Deus está falando. Que não está nem aí para aquilo que Deus está falando. Ah, voltar para quê? Tá bom assim, tá bom desse jeito. E se eu não entender aqui no versículo 7 que Deus quer o coração, não vai adiantar de nada. Na realidade, Deus quer o nosso coração. Primeiro o coração e depois o nosso bolso. Não adianta nós contribuirmos, trazemos um dízimo, a oferta, colocar e o coração vem atrás. O coração
O nosso coração tem que ir na frente, para depois. Então Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida, Deus nos ama, Deus não quer o dinheiro que Ele não precisa, mas Deus quer eu e você. E o dízimo faz parte da fidelidade. Então, o coração e depois o bolso. Jesus disse lá em Mateus: porque onde está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Coração para Deus, mas bate aqui, coração para Deus é o bolso. É isso que diz ali, o próprio Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração, se o teu tesouro está no bolso, o teu coração vai estar ali. Aí Jesus diz em próprio Mateus 6,21, 6,24, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e aborrecerá o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. É o único, além de Deus, é o único Senhor que Jesus chama. Não chama o diabo de Senhor, o mundo, outra coisa não chama, mas o que ele chama de Senhor, é a riqueza. Não pode servir a dois senhores, nem a Deus e nem a riqueza. A riqueza do homem, está em primeiro lugar, é o tesouro dele. É o tesouro dele. Então não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então Deus quer a nossa fidelidade. Se não for assim, se não for por fidelidade, por amor, se não for de coração, se não for alegremente, se não for generosamente, nós contribuirmos com dízimo das ofertas, nós vamos nos tornar fariseus, religiosos e legalistas. Se nós não entendermos que Deus não quer simplesmente o dinheiro, Deus quer em primeiro lugar o nosso coração. O nosso coração. Hoje, nós olharmos em várias igrejas e se você entrar na internet, há muitos irmãos que não praticam o dízimo. E há uns questionamentos daqueles que não praticam o dízimo. Né? Uns dizem assim: o dízimo é da lei, que nós temos no tempo da graça. Mas a palavra de Deus não muda, continua a mesma. Então, o dízimo está na lei. Mas se nós olharmos na Bíblia, o dízimo veio antes da lei, veio lá com Abraão, quando Abraão deu o dízimo, quando Jacó deu o dízimo, depois veio a lei. Então o dízimo está antes da lei, está na lei, está depois da lei, está em todos os livros da Bíblia, está nos livros proféticos, está nos livros poéticos, está nos evangelhos, está nas cartas de Paulo, está os dízimos. Está lá em Hebreus 7:1, está em Mateus 23, está em Lucas 18:2, está em 1 Coríntios, está em Timóteo, está em 2 Coríntios. Lembra lá de Mateus 23, que Jesus chama a atenção do fariseu? Você dá o dízimo, né? Você dá o dízimo. Vamos ler lá, para nós entendermos bem. Mateus 23. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. São as coisas que ele, até daquilo ali dá o dízimo. Porque lá em 18 de Lucas, eu falei assim, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo.
Então aqui diz assim: dás o dízimo, Jesus questionando, dás o hortelã, do entro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, se o dízimo é da lei por lei, então aqui, olha, os preceitos da lei são mais importantes. Então, a justiça, a misericórdia e a fé, se é da lei, também não podia ter. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. E temos negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Se a justiça, a misericórdia e a fé, Jesus está dizendo que é da lei, e se o dízimo é da lei, não precisa fazer mais pelo tempo da graça, mas então a justiça, a misericórdia e a fé também não precisa da lei, porque também é da lei. Então o que Jesus está questionando aqui, esse escriba e fariseu aqui, que ele estava dando mais importante ao dízimo. Ele estava, e todo o dízimo já está bom, né? O dízimo já sou bem visto, então o dízimo já é o suficiente. Então o dízimo está em toda a Bíblia. Claro que em muitas partes do Novo Testamento nós não vimos a palavra dízimo, né? Mas tem lá em Lucas 18, tem lá em Mateus, tem ali que fala disso, mas ali está falando do povo judeu. Mas o povo da graça, o povo não fala do dízimo, só fala ali. Por que lá não fala? O povo judeu. Mas se nós entendermos que em toda a Bíblia, em todas as cartas de Paulo, em todo o Evangelho, nós vamos ver ali que há o desejo, o querer de Deus, da contribuição, das ofertas. E era o mesmo princípio que tinha lá na lei do dízimo. Aí você pergunta, mas por que não está no Novo Testamento assim, ó, vocês têm que trazer o dízimo? Por que está? Mas também não está, que não tem que dar. Está em algum lugar no Novo Testamento que não pode dar? Não tem. Não tem que ter, não tem que não tem. Mas o princípio que nós vimos ali é o mesmo. Então o princípio que nós vimos ali é que o povo tinha que contribuir sistematicamente. O povo tinha que contribuir generosamente. E o terceiro, eles tinham que contribuir também proporcionalmente. Uma proporção. Se nós pegarmos esses três aqui e pegar o requisito da Bíblia, nós vamos ver que é o dízimo. Só que lá era da lei, era um mandamento. E aqui não. É por generosidade, por alegria, por gratidão, por aquilo que Deus fez por nós. Lembra da viúva? Foi lá e deu 2 moedinhas ali, das ofilaças, botou 2 moedinhas, e ele disse: olha, os outros deram, e que sobraram, mas essa deu ali tudo o que ela tinha. Ela deu 10%? Não deu tudo que ela tinha, deu 100%. Então, na realidade, no Novo Testamento, nós olhávamos, nós tínhamos que dar mais de 10%. Mas por que não está? Por que não está explícito no Novo Testamento? Por que não está? Por quê? Talvez essa ideia aqui pode esclarecer alguma coisa. Por exemplo, era um povo judeu. Primeiro que se converteram, depois veio os samaritanos, os prosélitos e os gentios, né, se converteram. Mas todo esse povo aqui, eles acompanharam os ensinamentos do povo judeu. Então, aquilo que o povo judeu já praticava e praticava disso, eles continuaram. Não precisava o apóstolo Paulo dizer, falar disso, porque eles já estavam praticando. Se nós vimos nas cartas do apóstolo Paulo, todas elas, ele estava levando a carta, chamando a atenção, repreendendo coisas erradas. Ele estava fazendo. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, Paulo está chamando a atenção de falar em línguas. Olha, vocês aí estão fazendo errado, não é assim. Se alguém falar em língua, no máximo 2 ou 3, no caso, se tiver intérprete, mas se não cabe, não fala isso sozinho ali. Repreendeu a igreja ali, uma coisa errada que ele estava fazendo. Amém? Mas ele falou isso nas outras cartas? Ele não tinha jeito de falar a mesma coisa das outras cartas, por que nas outras cartas ele não falou isso aí?
quê? Porque eles não estavam praticando aquele erro ali. Então não precisava Paulo dizer que vocês têm que dizer, porque eles já estavam naquela prática do dízimo, ou da oferta, da contribuição. Amém? Então o primeiro é a lei. Segundo, pastor, eu ganho pouco, não sobra nada, eu não consigo dar. Pastor, eu pago a água ou dou o dízimo? Pagar? Por quê? Porque para Deus não é sobra, Deus é primícia. Deus não aceita sobra. Deus não aceitava os animais ali. Deus não aceitava os animais doentes. Então, pastor, então vamos sobrar. Deus não quer sobra, Deus quer a primícia. A primícia, o primeiro é de Deus. Diz que o menino ganhou 2 moedas de R$1. E a mãe dele assim, vai para a igreja agora, as 2 moedas de R$1. Uma moeda, tu passa lá na lanchonete com um sorvete para ti. E a outra tu vai lá e dá de oferta na igreja. Ele, tá bom, mas sai correndo, caiu a moeda. Caiu um buraco lá. Lá se foi a moeda de Deus. Caiu logo a moeda de Deus. O sorvete ficou aqui. Eu não dou dízimo porque eu não sinto no coração. Não é sentir no coração. Dízimo é fé, é crer na Bíblia. Pastor, eu dou oferta. Eu dou bastante. Hoje, oferta é complemento. Dízimo é dívida. O dízimo eu não dou, dízimo eu entrego a Deus. Outra palavra errada que às vezes nós falamos essa vez eu vou dizimar. A palavra dizimar significa matar. Nós falamos, eu vou dizimar, eu já dizimei isso mesmo. A palavra dizimar significa matar. Então é o dízimo. Dízimo e dizimar é diferente. Se eu olhar no dicionário, já está pensando que vai olhar no dicionário de casa. Dizimar. Né? Então a oferta é complemento, é um presente. O dízimo é dívida. Eu devo entregar em primeiro lugar para Deus. Eu devo R$1.000 para o John. Hoje eu vou te dar uma oferta de R$100, por exemplo. Não, primeiro eu vou pagar a dívida de R$1.000, por exemplo, não é antes. Amém? Está entendendo ou não? Amém? Então, e nós vimos, irmãos, alguns resultados, alguns perigos que nós vimos hoje ali, por isso que às vezes as pessoas desacreditaram do dízimo. Se tu falar no dízimo, na internet vai te chamar de herege, daí alguma coisa assim. Por quê? Por causa dos desvios, das manipulações das igrejas, do pregador. Você, se não der o dízimo, se você der o dízimo, para ter mais. Quando você dá o dízimo, Deus é obrigado a te dar. É uma obrigação do dízimo. E nós ensinamos aqui que não. Que o dízimo é uma obra de gratidão. Nós somos mordomo. Nós não pressionamos Deus. Nós demos o dízimo por gratidão, por amor, da obra de Deus. Para que haja, nós vamos ver ali, mantimento na casa do Senhor. Então, se você der o dízimo, você vai ter mais. Isso é muito praticado. A falta de transparência no trato do dinheiro, a falta de integridade, não há transparência na igreja. Nós vimos ali os donos de igreja, ou pastores, sei lá, ficando ricos, se enriquecendo,
não tendo transparência no dinheiro, no trato do dinheiro, não há integridade, né? Ficam ricos, usam a igreja como comércio. Nós vimos a questão hoje, não há essa transparência, né? E isso nós temos cuidado na nossa igreja aqui, temos cuidado, que nós usamos aqui o dízimo, nós cremos no dízimo, e o dízimo é para usar na casa do Senhor. Nós usamos de 3 maneiras o dízimo aqui, conforme os 3 dízimos que tinha no Antigo Testamento. Lá, sabia que tinha 3 dízimos. O primeiro dízimo está lá em Levíticos, e era em número 18, o primeiro dízimo era trazer o dízimo para a casa do Senhor. Eles levavam o dízimo, ou em comida, um animal, ou em espécie, em dinheiro. Então, esse é o primeiro dízimo. Depois, dali o segundo dízimo deles ali, que era para a manutenção da casa de Deus, a estrutura do templo, né? Manutenção da casa de Deus, para a sobrevivência dos sacerdotes, dos levitas, né? O sacrifício, tudo que tinha ali. Então é o primeiro dízimo. O dízimo primeiro você tem que levar na casa do Senhor. O segundo dízimo que tinha ali era o dízimo festivo. O dízimo festivo. Está lá em Deuteronômio. Que dízimo é esse? Uma vez por ano você separava o dízimo, além daquele que você dava, né? Ali semanalmente, ou mensalmente, além daquele ali, tinha outro dízimo, que era o dízimo festivo. Você ajuntava depois de um ano o dízimo, e você arrecadava tudo, você ia num lugar determinado, na igreja, na cidade que tinha ali, e você levava os seus parentes, os seus amigos, e lá você fazia uma festa. Você comia tudo aquilo que você levava ali. Se você lê ali, você diz, se você mora longe do lugar, e é difícil de levar, você vende aqui, vende tudo, pega o dinheiro, e quando você chega lá, você compra o que quiser lá. Mas faz uma festa. Faz uma festa. O terceiro dízimo é o dízimo diaconal. Era de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Eles arrecadavam o dízimo, é outro dízimo, o terceiro dízimo. Então, eles arrecadavam por 3 anos, e aquilo ali ia uma corrente, né? Não era todo mundo mesmo 3 anos, era corrente. Para quê? Aquele dízimo ali era usado para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Aqueles que não podiam, aqueles que não tinham nada. Então o dízimo, a oferta, de 3 em 3 anos era usado para aquele. Então eles davam 3 dízimos ali. Então o dízimo aqui na igreja, a nossa aqui, é quase um princípio, né? Se você analisar, nós usamos na manutenção da igreja, e tudo aquilo que você vê na igreja, a estrutura, tudo aquilo que é comprado, tudo aquilo que é feito, né? Hoje nós estamos fazendo um pavilhão ali, o dinheiro do dízimo, não ganhamos nada de ninguém, não deu pedido, não fizemos carteira, não fizemos festa, não fizemos um almoço beneficente, não fizemos, mas usamos esse dízimo para a manutenção da casa de Deus. O segundo dízimo que nós temos aqui, para a obra social. Para a obra social. Obra social. Ajudamos aqui aqueles que não têm, aqueles que não estão trabalhando, aqueles que estão passando necessidade. Os missionários, nós estamos usando 2, as portas abertas, e os missionários do Tocantins, né? Nós estamos usando a parte do dízimo, das ofertas, para a obra social. Queremos ajudar mais, queremos ajudar mais os missionários, mas precisamos que entre mais dízimo. Hoje nós estamos ajudando a base de R$1.000, né, no mês, entre cesta básica, alimento, até carnê de INSS nós estamos pagando. O irmão não está doente, não pode pagar, não pode contribuir, né, já deu AVC, né, cesta básica, alimento. Então nós estamos usando isso aí. A terceira é a comunhão da igreja, uma confraternização. Às vezes nós fizemos aqui na igreja, às vezes lá na colonial lá, temos um culto, fizemos uma festa aqui entre nós, com o dízimo e as ofertas. Eu preciso de lá. De onde é que vem esse dinheiro? Pastor, não é dízimo. Se você não quiser usar a palavra dízimo, não usa. Mas contribua. Como é que você contribui? Generosamente. Proporcionalmente. Como é que é proporcionalmente? Está no 1 Coríntios. Como é que é isso?
dízimo. E daí eu dou igual. Eu ganho 100 reais, eu dou 10 reais de dízimo. Eu ganho 1.000, a proporção, 10 reais, eu dou 100. Mas para Deus é igual. O 100 me dá 10. Mas quando eu não uso de proporcionalidade, eu dou o que eu quero, o que eu faço? Aquele que ganha 100 reais dá 10, e aquele que ganha 1.000 dá 10 também. Deus está vendo, o tesouro dele está no bolso, não está na mão de vaca, mão de vaca, né? Não está sendo proporcional. Então, as indulgências que nós temos visto hoje, esse monte na igreja, as indulgências, para te receber, para te pagar, para te comprar, para te levar algo, para te levar vassoura, martelo, colher de pedreiro, prego, caneta, giz, as indulgências. Então, feito lá atrás, né? Atrás, no tempo das indulgências, é a mesma coisa. Tem que pagar para a bênção. Então, paga R$1.000, leva uma colher de pedreiro, leva um tijolinho, leva uma coisa, tem as indulgências. Né? Os laços, as armadilhas de pegar o dinheiro, colocar medo na igreja, colocar culpa na igreja. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Né? Se você não der o dízimo, você vai viver na miséria. Então, isso aqui está claro na igreja. Né? E o dízimo, então nós vamos ver ali, o dízimo, ele não é questão de salvação. O dízimo é uma questão de comunhão. Né? E às vezes, eu vou dar o dízimo porque senão eu vou para o inferno. Não tem nada a ver com o inferno. Né? Não tem nada a ver também com miséria. Amém? Estão entendendo? Vamos para frente aqui. O versículo 8, abre aí. Quando eu retenho o dízimo, acontece 3 coisas na minha vida. Quando eu retenho o dízimo, acontece 3 coisas. Versículo 8. Malaquias 3:8. Quando eu retenho o dízimo, acontece 3 coisas. Roubará o homem de Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que temos roubado? Nos dízimos, nas ofertas. Então, quando eu retenho o dízimo, eu não dou o dízimo, eu estou roubando de Deus. Roubar aqui é reter, roubar aqui é tomar a força, aquilo que não é meu. Então, quando eu retenho o dízimo, eu estou roubando de Deus. Quando eu retenho o dízimo, eu estou roubando de mim mesmo. Olha o versículo 10. Estou roubando de mim mesmo. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não vou derramar bênção sem medida. Então, quando eu retenho o dízimo, eu não estou tendo essa bênção da janela dos céus aberta na minha vida. Né? Deus não está repreendendo o devorador. Então, quando eu retenho o dízimo, eu estou roubando do meu próximo. Versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Então, quando nós retemos o dízimo, nós estamos deixando de abençoar as outras nações. Né? E abençoar daí naquilo que nós falamos aqui, né? Nas obras sociais, nas missões e outras coisas assim. Alguns perigos que devemos ter aqui nesse texto. Primeiro, não reter o dízimo. Né? Não reter é roubar. Alguns perigos que devemos ter, olhar aqui no texto. Outro perigo, de subtrair o dízimo. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Quando nós subtraímos, o que nós estamos fazendo? Eu vou dar um pouco, eu vou dar uma parte só. Eu vou botar ali, vou dizer que é dízimo, mas não, eu vou dar só 5%, eu vou dar só 4%, eu vou dar só isso. Subtrair, dar parte, é o perigo, né? Mas Deus está vendo, o coração, né? Coração. Por quê? Porque aqui, esse princípio
tem aqui na nossa igreja. Nós nem o pastor e nem o tesoureiro investiga aquilo que você dizima ou não, ou quanto que você dizima ou não, ou se você é dizimista ou se você não é. Ninguém pergunta para você. Né? Eu já vi igrejas, e ainda tem um mural atrás da igreja, que tem lá o nome dos dizimistas e quanto dizimam. E até veio um púlpito, eu já vi isso, e dizer aqui, ó, fulano faz 3 meses que eu faço dízimo. O que está acontecendo? Vai para a disciplina. Não, dízimo é uma questão pessoal, própria de cada um de nós. Então, subtrair, querer enganar. Eu estou dando dízimo, não está dando dízimo. Trazer todos os dízimos para a casa do Senhor. Não é subtrair. Querer administrar o dízimo. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Versículo 10 ainda. Para que haja mantimento na minha casa. Não, administrar o dízimo. Não, o dízimo é trazer tudo para a igreja, para a casa do Senhor. Se a igreja usa errado, é outro problema. O dízimo não é eu pegar o meu dízimo e administrar. Não, esse mês aqui eu não vou dar. Fazer todo dia para casa aí, não, esse mês aqui eu vou administrar eu. Deus nos chamou nós para administrar, chamou nós para contribuir, para trazer. Eu vou dar só 5%, eu vou dar aqui 2% lá de cesta básica, e eu vou dar o resto lá na missão. Não é dízimo. O dízimo não é nós administrar o dízimo. O dízimo é trazer na casa do tesouro, trazer o dízimo na casa do Senhor, na casa do Senhor. Não é subestimar o dízimo. Subestimar o dízimo. Versículo 8 ainda. Roubará o homem de Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos nas ofertas, dizendo. Então subestimamos o dízimo. Não, estou nem aí. Em que? Roubando. Isso aí não. Nada a ver. Eu dou quando eu quero, eu dou quando eu posso. Por isso. Alguns períodos que tem aqui no texto. Então, subestimamos. Superestimamos o dízimo. Superestimamos o dízimo. Achamos que damos o dízimo e estamos protegidos. Não precisa fazer mais nada. Não, eu dou o dízimo, tá bom, estou garantido, estou protegido. Tá vendo? Isso não acontece aqui no texto, mas está lá em Mateus 23. Jesus chama a atenção do fariseu. Você dá o dízimo até das coisas mínimas, dá tudo e até da hortelã, do coentro ali, dá dízimo até das coisas mínimas. Até se ganhar um centavo, dividir um centavo, dá um centavo de pé. Até das coisas mínimas trazer o dízimo e achar que está protegido, está garantido. Você esquece do principal. O principal. Então, superestimar o dízimo. O resultado disso. O resultado está no versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Está falando aqui da aliança, eles quebraram a aliança. Lembra lá de Deuteronômio 28? Você vai ver lá um capítulo grande que diz assim: as bênçãos daqueles que obedecem a Deus e a maldição para aqueles que desobedecem. Então, se você obedecer, você vai ser abençoado. Tem uma lista ali. E se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Amaldiçoado o quê? Você vai ser castigado. E nós vemos no Antigo Testamento, o povo era castigado. E o juízo vinha de Deus. Que Deus, principalmente no livro de Juízes, o povo que era cativo, então vinha o juízo. O resultado da desobediência, da aliança que Deus havia feito com eles. Eles quebravam essa aliança e Deus, que Deus é um Deus que não muda, então Deus trazia o castigo, a maldição. Mas alguém pode dizer: pastor, mas isso não é mais hoje. Por quê? Porque Jesus na cruz já levou o meu castigo. Maldito aquele foi pendurado na cruz. Então, a maldição já foi levada na cruz, já foi. Mas dízimo não tem nada a ver com salvação. Dízimo não tem nada a ver com salvação. Dízimo tem a ver com comunhão. Com comunhão com Deus. Com culto que agrada a Deus.
Então, quando eu não tenho tudo que agrada a Deus, eu faço aquilo que não agrada a Deus, eu faço esses princípios aqui, eu não estou livre das consequências. Nós somos salvos, Jesus levou a maldição, mas nós pecamos, e se nós pecar gravemente, nós vamos pagar por aquele erro ali, vai vir uma consequência. É isso que Deus está falando aqui. Vai vir a consequência. Amém? Estão entendendo? Então vem uma consequência. Então, o dízimo, Deus levou na cruz, a nossa maldição, levou tudo ali, nós somos salvos, mas se nós não obedecermos, não andar em aliança com Deus, nós fazemos coisa errada, Deus vai deixar, a consequência vai vir. Eu faço uma coisa errada, eu vou pagar. Todas as áreas. A consequência vai vir, ou grande ou pequena. Deus só não adverte, mas Ele faz promessa aqui. Vamos ver as promessas que Deus faz aqui. Primeiro, Ele promete a bênção material ao povo de Israel, o povo judeu, o povo do Antigo Testamento, no versículo 10. Olha, trazei todos os dias da casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, e provai isso de mim, diz o Senhor dos Exércitos, que eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medidas. Está falando de bênçãos materiais. E para nós aqui também, mais é bênçãos espirituais. As bênçãos do céu. Lá era chuva, Lá era chuva, ele manda chuva para molhar a lavoura, para que a lavoura produza. Aqui para nós é bênção do céu, nós podemos dizer que é bênçãos espirituais. Nós vimos lá em Efésios capítulo 1, todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Segunda promessa, no versículo 11: Deus repreende o devorador, versículo 11: por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, que eu vou te dar vida do campo, que não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que é o devorador aqui? É o diabo? Não é o devorador, não é o diabo aqui. Você não vai entender o devorador aqui, o diabo. O devorador aqui é os gafanhotos, margato, comigo, plantação. Então Deus vai repreender a promessa daqueles que andam, que fazem, que obedecem a Deus. Eu vou repreender o devorador, não vai ter mais ali os gafanhotos, os insetos para comer a plantação, o fruto da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor, será uma bênção, você será abençoado. A terceira promessa, versículo 12: vida plenamente feliz, alegre. Olha o versículo 12: todas as nações os chamarão de felizes, vocês serão felizes. Olha a promessa que Deus dá. Primeira, a promessa de bênçãos espirituais, material, em Cristo Jesus. A bênção que vem do céu, a bênção que vem da terra, para nós aqui, Ele vai repreender o devorador. A terra aqui está cheia de armadilhas. O inimigo colocou armadilhas, laços para tentar nos pegar aqui na terra, Mas Deus vai repreender para que essas armadilhas não toquem em nós, não cheguem em nós. Então, a bênção do céu, Deus vai mandar a bênção do céu espiritual, e Deus vai repreender o devorador. Bênçãos aqui na terra para nós, daqueles que as promessas das bênçãos daqueles que obedecem a Deus. Eu estou na igreja há quase 30 anos. Eu comecei a dizimar, eu estava ainda na igreja católica. E mesmo dizimando, sempre nesse livro eu vi, e quando eu vejo pessoas dizimando fielmente, eu não vi nenhum que é dizimista que ficou mais pobre, ficou menos, que faliu. Não vi nenhum ainda ficar. Deus sempre abençoa.
Não precisa fazer prova, né? Não precisa botar Deus na parede, não precisa dar para querer ganhar. O que Deus quer é o coração de nós. Aí ele termina dizendo, ele traz uma exortação para nós encerrar. Uma exortação. Ele diz assim, trazei todos os dízimos na casa do Senhor, para que haja mantimento, e provar isso de mim, fazer uma prova de mim. Então Deus chama o povo, ele traz uma exortação para o povo. O próprio Deus, não é o pastor, não é o pregador, é o próprio Deus aqui. Faz uma prova. Você que ainda não é dizimista, você que ainda não tem esse hábito, você é uma pessoa que ainda não consegue, você acha que não é bíblico mais. Mas Deus está exortando assim, faz uma prova, velho. Começa a dizimar, velho. Não do que sobra, mas da primícia, para ver como é que vai ficar a tua vida. Faz isso para ver. É isso que Deus exorta o povo ali, fazei prova de mim, diz o Senhor. Então o princípio do dízimo está em toda a Bíblia. Se você olhar no Novo Testamento, você vai contribuir mais do que 10%. Mas 10% é proporcional a todos iguais. Com generosidade, com alegria. Deus pede. Paulo exorta, chama a atenção da igreja de Corinto. Olha, eu fiquei aí, só eu não tinha salário, quem me deu salário foi os macedônios, que são mais pobres do que você, mas aí fiquei tanto tempo aí, e você não me deu salário. Os outros apóstolos podem levar mulheres com eles, todos eles têm o seu salário, eu não posso ter, por quê? Se você ler ali no 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver isso ali. Paulo chama a atenção. Severamente do povo de Corinto, que era rico. Por que eu não posso ganhar salário? Por que só os apóstolos podem? Por que só os apóstolos podem viver? Aí eu pergunto, onde é que vem esse dinheiro? Cai do céu? Pessoas que dizem que não é. Onde é que vem? Pastor, mas tu dízimo, então não use a palavra dízimo, use contribuição. Eu vou contribuir. Como é que eu vou fazer contribuir? Falaram naqueles 3 ali, contribuir sempre, é um dever, ali, está no Novo Testamento, generosamente, com alegria, com prazer, com gratidão, e proporcionalmente eu vou ver, acho que o valor certo não vai ser. Então não está dízimo, mas vou responder com isso. Amém? Entenderam ou não? Amém? Fica de pé. A bênção de ser dizimista é a coisa mais maravilhosa quando nós fizemos isso, com generosidade, com alegria, com prazer. Deus me chamar para ser o mordomo dele. Deus vai me chamar para administrar aquilo que tudo é dele. Não trouxe nada, não vou levar nada. Tudo é dele. E Deus me chama para ser o mordomo, administrar o dinheiro dele. Então a primícia é dele. A primícia, o primeiro é de Deus. O primeiro é de Deus. E Deus vai me abençoar com 90% que sobra. 90% vai ser mais do que se eu tiver 100% sem Deus, longe de Deus. O meu tesouro não sendo o meu Senhor. Feche teus olhos.